de frequência. Vamos lá. 3, 2, 1, tá no ar. Mais uma vez, amados, queridos irmãos e ouvintes, nós estamos no ar, Sara Brasil 93,9 FM. E sempre fazendo o convite para você, para o projeto 2020 para Israel no mês de julho. Quer ir conosco? Vai ser uma bênção, querido. Olha o trajeto. Nós sairemos de Goiânia para São Paulo para Roma. Faremos um tour em Roma. Depois iremos para o Cairo, isso mesmo, no Egito. E ali conheceremos as pirâmides. Vamos conhecer muita coisa ali no Egito. Depois atravessaremos o deserto pelo mesmo caminho que foi feito pelo povo de Israel até entrarmos em Israel. Isso antes, passando pela Cordilheira do Sinai, pelo deserto de Mara, enfim, todo esse percurso. E depois entraremos em Israel. Será uma viagem magnífica, estupenda, e você não pode perder. É no mês de julho do próximo ano. Por que no mês de julho do próximo ano, pastor? Para dar tempo para você se programar. Você que tem um desejo ardente no coração de ir a Israel. Então você vai até a Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170, e ali você se programa. Junto à Tropical Turismo, lá estão os irmãos, não precisa se preocupar, são servos de Deus, todos prontos ali para te atender. Rua 1, número 170, no setor central. Tem um telefone aqui para contato, que é o 3224-9998, 3224-9998. Estou esperando por você para irmos juntos a Israel. Amados, queridos irmãos e ouvintes, baseado neste texto de João capítulo 6, a partir do versículo 60, eu vou fazer questão de ler mais uma vez para você, para discorrermos sobre ele. Olha o que diz o texto. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quer dizer, o discurso que Jesus fazia, revelando que ele era o pão da vida, o pão que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, não beber também do meu sangue, não tem parte comigo. Eu sou o pão vivo. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí começaram a disputar entre si os judeus, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus disse: olha, na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Duro discurso. Eles pensavam que, na verdade, Jesus iria dar a sua própria carne no sentido literal para que eles pudessem comer, coisa imunda, terrível. E o sangue, beber do sangue, sangue é vida. E eles ficaram pasmos diante desse discurso do Senhor, porque não entenderam absolutamente nada. E aí disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, para a glória? O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que é vivificado. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns dentre vós que não creem. Porque Jesus bem sabia desde o princípio quem eram os que não criam
e quem era o que eu havia de entregar. E ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, sabe o que aconteceu? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, o desprezaram, viraram as costas. Então disse Jesus também aos 12: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem também ir embora como os demais foram? Vocês querem também virar as costas para mim como os demais fizeram? Se vocês quiserem, tudo bem. É como se Jesus dissesse: mas o meu discurso eu não mudo, porque ninguém pode ir contra a verdade, a não ser pela verdade. Quereis vós também retirar-vos? Foi quando entra novamente Simão Pedro em cena, e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para quem iremos nós? A quem buscar? A quem recorrer? Quais as outras alternativas que temos para sermos alimentados pela palavra da vida eterna que flui, que sai do Senhor? Para quem iremos nós? Não é uma boa pergunta? Para quem iremos nós? Não tem outro caminho, querido. O homem pode planejar vários caminhos na sua existência. Ele tem a liberdade, o livre-arbítrio para isso. Mas só há um caminho que conduz à vida eterna. E este caminho é Jesus Cristo. Não existe um caminho que leve à glória a não ser o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Para quem iremos nós? Em meio a tanta confusão de informações que temos nos nossos dias, aliás, eu costumo dizer que são informações que desinformam, mas que as pessoas acatam, porque estão em busca de realização própria. Todos querem ser felizes, todos querem ter paz, não é? E todos querem prosperar, ter vida longa. E aí buscam caminhos, alternativas diferenciadas. Porque o discurso do Senhor é duro. Porquanto o Senhor, Ele exige, é um princípio estabelecido dentro da proposta e dentro do propósito do próprio Deus, este princípio estabelecido de fusão com o Senhor. Fusão que indica disciplina. Disciplina que nos leva à obediência plena, absoluta e total dependência dEle. Ele é a vida. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se não ficarmos com aquele que move a nossa vida, removendo dela todas as nossas lepras interiores, camufladas, origem de tudo, de todo o nosso dissabor. Para quem iremos nós? Se não ficarmos juntamente com Ele. Agarrado nas suas misericórdias, porque é Ele que move as nossas vidas, removendo de nós aquelas lepras terríveis, aqueles males horripilantes do nosso interior, que muitas vezes se camufla, mas que na verdade é a origem de todo o nosso dissabor. Aqui em Lucas capítulo 5, nós encontramos exatamente isso que nós estamos falando, querido.
E eu faço questão de ler para você aqui em Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Para quem iremos nós? Pergunte para esse leproso. Para quem, na verdade, ele quer ir? Para que caminho ele vai tomar a decisão de seguir? Pode ter certeza absoluta, ficar com o Senhor, porque Ele é que move e remove tudo aquilo que é a origem do nosso dissabor. Só Jesus pode arrancar pela raiz. Este leproso prostrou-se com seu rosto diante do Senhor, o rosto em terra, dizendo: Senhor, se quiseres. Quer dizer, algo que ninguém mais pode fazer, algo que ninguém mais pode realizar, principalmente na época do Senhor Jesus Cristo. Era um homem tido como imundo, que vivia totalmente à margem da sociedade, vivia como se fosse um refúgio da própria sociedade, sem dignidade, sem absolutamente nada. Para quem aquele homem poderia ir? Ele foi em busca do Senhor e permaneceu com ele. Porque, queridos, para quem você pensa que pode ir, o discurso do Senhor pode ser duro, mas é exatamente este Senhor, nosso Deus, que remove de nossas vidas tudo aquilo que nos causa dissabor. Foi Ele quem fez o convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E olha o que ele diz: e encontrareis, achareis descanso para as vossas almas. Para quem iremos nós? A quem você está procurando, querido? Em que segmento você está procurando o alívio para o seu dissabor impregnado na sua vida? Visto que ninguém pode fazer nada por você, mas Ele pode. Jesus pode, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A pergunta é esta: para quem iremos nós? Senhor, para quem nós vamos? Para onde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna, de gozo, de alegria. Só o Senhor é poder para remover as nossas mazelas. Só o Senhor é poder para arrancar pela raiz tudo aquilo que provoca em nós o nosso dissabor. Para quem iremos nós? Boa pergunta e uma boa resposta. Para quem iremos nós? Se não à procura da fonte aí de bênçãos, mesmo que tenha que vencer barreiras, mesmo que tenha que vencer aí conflitos, mesmo que tenha que vencer os preconceitos
E mesmo que tenha que vencer a mim mesmo, para quem iremos nós, senão para ti, Senhor? E eu vejo isso com muita clareza e gosto muito desse texto, que está lá em Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40, que todos conhecem esse texto de cor e salteado, fala desta mulher, do fluxo de sangue. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem? Senão a procura desta fonte gloriosa de bênção, mesmo que tenha que vencer barreira, mesmo que tenha que vencer conceitos, preconceitos, ou mesmo que tenha que vencer a mim mesmo. Para quem iremos nós, senão a procura do Senhor, que é a fonte de toda esta bênção? Foi o que aconteceu com esta mulher do fluxo de sangue. Imunda, 12 anos sofrendo a tal hemorragia. Não poderia se misturar com ninguém, fragilizada em todos os aspectos. Parece que estava fadada e condenada a perecer nessa condição terrível. O discurso de Jesus era duro, mas ali estava a fonte de bênção. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Se tão somente tocar na orla das suas vestes. E ela saiu determinada, vencendo todos os conceitos, preconceitos, todo tipo de barreiras. E venceu também a si mesma, os seus medos, os seus traumas. E foi em busca desta fonte inesgotável de bênção, determinada, combustível da fé, a levava com esse pensamento: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, tudo isso vai sair da minha vida, tudo isso vai ser removido, tudo. Esta indignidade que eu viu, essa inutilidade que eu viu, taxado o tempo todo de imunda, vivendo alienada de tudo e de todos, tudo isso vai desaparecer, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. E o médico Lucas diz que esta mulher havia gastado com os médicos todos os seus haveres, as alternativas possíveis. Ela tentou, como muitos hoje tentam, alternativas e mais alternativas, gastam praticamente tudo que tem, buscando nesses caminhos. Para quem iremos nós? Fica a pergunta depois de tudo. Vou em busca da fonte de bênçãos, que é Jesus. O discurso é duro, mas é o melhor para a minha vida, para a minha alma. E Ele é a fonte de todas as bênçãos. Não adianta, meu querido, minha querida, buscar caminhos alternativos. É Jesus Cristo. É se enquadrar dentro da vontade perfeita e absoluta de Deus. Não adianta. Se o discurso é de disciplina, de obediência, é porque este é o melhor. Este é o caminho por excelência. Não adianta buscar alternativas para si mesmo, meu querido. Jesus deu liberdade aos discípulos. Se vocês também querem retirar, acham que o discurso está duro demais, porque eu disse que tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem que estar em fusão comigo para serem grandemente abençoados e aí gozar da vida eterna. Está duro, é difícil. Vocês também têm liberdade para se retirar. Para quem iremos nós, Senhor? Tu és a fonte de bênção, o Senhor que remove as nossas mazelas, é o Senhor que traz alívio e paz para a nossa alma. Para onde iremos nós? Não, Senhor, mesmo que haja conceitos, preconceitos, mesmo que temos que vencer a nós mesmos, é no Senhor que estaremos. E é com o Senhor que nós
ficaremos. Para quem iremos nós? Senão aquele que é poder, né, queridos? Poder para restituir o gozo e a alegria outrora perdida. Para quem iremos nós? Só Deus pode fazer tal coisa. Já perdeu o gozo, a alegria? Mas o Senhor é poder para restituir aquilo que foi perdido. E eu me baseei aqui em Lucas também, capítulo 7. Aconteceu, pouco depois, ir ele, isto é, Jesus, à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos os seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, não tinha esposo, o único filho que tinha para lhe gerar descendência era este filho, e agora este filho morre. Não iria sobrar absolutamente nada para aquela mulher, a não ser uma pessoa que ia dar trabalho, porque os outros teriam que cuidar dela. Arrasada pela perda do marido e agora pela perda do único filho, o levava para sepultar. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Para quem iremos nós, querido? Só Jesus é aquele que se move de íntima compaixão por causa dos nossos sofrimentos. E ele moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O fato de dizer não chores não era impedir que aquela mulher derramasse lágrimas pela perda do seu filho. Não, ele estava dizendo: não chores, porque a partir daquele momento ela não teria mais razão para choro. Para quem iremos nós, não é, querido? E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te, levanta-te. Eis a razão porque ele disse para a mãezinha: não chores. Por causa disso, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E ele então o entrega à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Para quem iremos nós? Só ele é poder para afirmar: não chores. Essa afirmação gloriosa para que não venhamos chorar é porque ele sabe o que vai realizar. Ele não tem prazer em ver o sofrimento de nossas vidas, como ele não tem prazer em contemplar o teu sofrimento. Ele conhece o teu gemido. Ele sabe a sua condição de vida. Ele sabe que a sua alegria e o gozo da sua alma foram roubados por um acontecimento qualquer. Para quem iremos nós? Vamos ficar com ele, que é poder para restituir o gozo, a alegria outrora perdida, querido. Só nele. Por isso que eu costumo dizer: com ele tudo, sem ele nada. Pedro deu uma resposta por excelência. Para quem iremos nós, Senhor? Voltar à vida velha? Para quem iremos nós? Viver a mesmice da existência, acumulando perdas, tristezas, dissabores? Para quem iremos nós, Senhor? Viver sem nenhuma esperança
de nada, simplesmente um dia após o outro. Para quem iremos nós, Senhor? Tu és a bendita esperança da glória. Tu és a nossa alegria, o nosso gozo. Tu és tudo, Senhor, em nós. E sem o Senhor, nada podemos fazer. Para quem iremos nós? Mas Jesus nos deu a liberdade. Quereis vós também retirá-vos? Não, Senhor. Para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de ânimo e de vida eterna, vida abundante. Só o Senhor pode remover aquilo que nos causa dissabores. Só o Senhor é poder para remover as lepras mais profundas da nossa alma. E só o Senhor é poder para devolver o gozo e a alegria que foi roubada de nós em um momento da existência. Para quem iremos nós? É o Senhor. Com o Senhor. Em todo o tempo e o tempo todo. Faça isso, meu querido. Minha querida. Não fique buscando alternativas. Ele está aí. Basta falar com Ele. Faça isso. E o gozo, e a alegria, e o descanso da sua alma, você sentirá com abundância. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua vida e restaurado o teu gozo. Persevera em seguir e em ficar com o Senhor. Esta é a opção mais sábia e gloriosa de todo o tempo, de toda a vida. Fiquem com Deus, queridos, e até o nosso próximo encontro. Se até lá, Jesus não voltar.